Doutora Denise, a derrocada do Ocidente, o mal no mundo e a cristofobia é um conjunto de situações que parece preocupar bastante, né, doutora? Sem dúvida, merece sim atenção e uma preocupação para o rumo que nós estamos indo. Sem dúvida é necessário estarmos aí atentos, diligentes para as ameaças que rondam aquilo que a gente pode chamar de civilização ocidental. Nós, enquanto nos reconhecemos membros de uma grande comunidade e a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, a nossa leitura da realidade foi sendo construída em torno e sobre 3 pilares básicos. A filosofia grega, o legado dos primeiros filósofos e uma compreensão do mundo, da razão de ser nossa no mundo. O direito romano, as bases da forma de se organizar a distribuição do poder e a proteção de direitos, e, finalmente, a chamada ética judaico-cristã. Os valores cristãos que nos foram legados principalmente por meio do Evangelho. E quando constatamos que vivemos num mundo que cada vez mais a própria relativização dos valores morais, os ataques à fé, à crença das pessoas, a própria questão de que o direito hoje é muito mais fruto da vontade de juízes de ocasião do que um direito baseado em normas inspiradas até na ideia de direitos superiores, de um direito à vida, de um direito à liberdade, à igualdade, que está na base da concepção de que nós fomos criados como seres livres, com dignidade. E dessa forma, Erivan, quem nos acompanha, é importante a gente atentar para certos discursos e práticas que negam tudo isso, os valores e princípios cristãos, a importância de acreditar na referência de autoridade, que não se confunde com autoritarismo, mas a banalização da referência da autoridade de um líder religioso, de um padre, de um pastor, da referência de autoridade à figura paterna, sempre taxada como uma figura opressiva, como uma figura autoritária. Claro que um ou outro desvio é possível se constatar, mas a importância da gente valorizar e buscar realmente sedimentar nos jovens, nas crianças, referências morais valiosas, que hoje a gente vê o reflexo. Jovens, muitas vezes, com crise existencial, nunca tivemos uma juventude tão perdida e casos frequentes de cometimento, de depressão, de cometimento, de tentativas de suicídio. Vemos também a própria questão de que as igrejas são atacadas de forma, portanto, absolutamente preocupante e que merece nossa atenção. Nenhuma sociedade se sustenta sem estar amparada em valores éticos. E Cristo nos ensinou a amar o próximo, a não fazer acepção de pessoas, a buscar servir e não ser servido, a praticar a caridade, não acreditar em falsos profetas que prometem o paraíso neste mundo e agora. Sem dúvida, nós cristãos precisamos cada vez mais reafirmar nossa fé e nossos valores. Encerro lembrando que foi feita uma pesquisa em 2018 nos Estados Unidos e foi constatado que jovens entre 18, 22 e 23 anos que ingressam nas universidades deixam de frequentar suas igrejas, como que abandonam sua fé, o quanto também
as universidades ajudam a disseminar uma espécie de cristofobia, de preconceito aos cristãos, que repercute na forma exatamente de ataques a igrejas, de desqualificação de seus líderes religiosos, de estigmatização dos cristãos, e precisamos sim ter uma reação pacífica, mas firme a esses ataques. Doutora Denise, essa questão da derrocada do Ocidente, ela começa na Europa porque, por exemplo, alguns países da Europa, aqueles que tiveram o cristianismo como uma prática religiosa bastante importante para construir valores, para sedimentar, é possível fazer alguma coisa para se contrapor a essa maré, a essa avalanche que vem contra os valores da família, do trabalho, enfim, daquilo que sempre foi tido como importante para a construção, não apenas da civilização ocidental, mas de todas as civilizações. É bem interessante essa sua questão, Erivan, e de fato, o berço que a gente chama da civilização ocidental, a Europa, também conhecida como Velho Mundo, e sem querer aqui advogar o que seria aí a crítica presente, principalmente no meio universitário, que seria uma espécie de neocolonialismo, essa visão eurocêntrica de achar que os valores melhores, mais elevados, as conquistas no campo da cultura, arte, filosofia, somente são válidas vindas da Europa. Não é isso. Agora, o que é necessário é a gente saber que, sem dúvida, nós temos sim, naquele continente onde vicejou aqueles valores e foram forjadas as ideias principais que se irradiaram para o chamado Novo Mundo. Vejam, muito se critica da visão eurocêntrica, aqueles que têm um discurso progressista. E aí a Europa, muitas vezes, como que numa espécie de autoconfissão, de culpa, busca aí o que seria uma espécie de reparação histórica, renegando seus valores, renegando sua tradição. E como você bem apontou, temos hoje uma crise de vocações, temos hoje igrejas não apenas sendo fechadas, não é, Ivan, mas sendo atacadas, queimadas em alguns países europeus, o que é algo extremamente preocupante. E aí, se a Europa, o povo europeu, deve, sem dúvida, reconhecer eventuais erros do passado, mas também reafirmar sua tradição, os valores nos quais esse povo se apoiou. As suas sociedades estão calcadas. E hoje o que vemos, sem dúvida, são essas relativizações, esse abandono de valores, de princípios, de tradições tão caras ao povo europeu e que, por extensão, nós, do chamado Novo Mundo, também recebemos. Felizmente, você observa um crescimento, um vicejar do cristianismo, por exemplo, na África, em alguns países asiáticos, onde a abertura para o encontro com Cristo, que é caminho, verdade e vida, o amor a essa verdade revelada em Cristo, a crença na importância de viver o Evangelho, de acreditar em um Deus uno, Criador, em um Espírito Santo que nos ilumina e guia, que é providencial a nos guiar no mundo em meio a tantas provações, a tantas trevas. E vejo, sim, sinais alvissareiros. Se, por um lado, vemos uma certa derrocada, sim, principalmente no chamado berço da civilização, por outro lado, vemos o vicejar daqueles que abraçam a fé cristã com vigor. Não aquele cristão
que só declara ser cristão, evangélico, católico, enfim, nas consultas dos que vêm nos entrevistar para dados estatísticos. Aquele cristão de estatística de IBGE, mas que não procura viver a palavra, vivenciar sua fé, para ter uma presença constante na igreja, na comunidade cristã da qual faz parte, praticar a caridade, dar testemunho corajoso, não é simplesmente estar nos espaços que ocupam, simplesmente ali fazendo do seu trabalho uma espécie de doutrinação pela palavra, inculcando, mas sendo testemunho vivo através de atos, palavras sim, mas principalmente através de ações concretas, de compromisso ético, de respeito ao outro, de coerência nas suas ações, de defesa do direito à vida desde a concepção, de reação a uma espécie de ataque ao papel da família, de acompanhamento dos seus filhos, da educação, e não deixar seus filhos, como se diz, entregues ao mundo. É esse o papel do cristão. Eu acho que a reação mais forte começa de cada pai e mãe, principalmente cristãos, que buscam estar atentos àquelas crianças, adolescentes e jovens no seu entorno.